E aí, senhores, Thiago Rodrigues aqui, a gente vai à questão 95 do Enem PPL 2019. Bora ela aqui, ó. O vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho, que, de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético igual a 4% volume-volume. Uma empresa está desenvolvendo um kit para inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 ml de amostra de vinagre estão de acordo com a legislação. Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 1 mol por litro, e um indicador que faz com que a solução fique rosa se estiver básica e incolor se estiver neutra ou ácido. Considere que a densidade do ácido acético é igual a 1,10 gramas por centímetro cúbico. A massa molar do ácido acético igual a 60 gramas por mol e a massa molar do hidróxido de cálcio igual a 70 gramas por mol. Qual o valor mais próximo para o volume da solução de hidróxido de cálcio em ml que deve estar contido em cada ampola para garantir a determinação da regularidade da amostra testada? Senhores, vamos lá. Na verdade, é um teste de neutralização. Tá ali o indicador, ele vai mudar ali para incolor se estiver neutra. Então, eu consigo analisar se eu tenho o teor certo de ácido acético. Mas, senhores, olha só. Não queria estar falando, mas essa é a questão mais difícil desse exame. E, cara, caiu uma questão dessa, sinceramente, como eu falei, eu não gostaria de estar falando isso. Mas, sinceramente, é uma questão para pular. Chuta e pula. Ou melhor, pula se der tempo, que coisa que nunca tem, né? Você volta. Que realmente, senhores, é uma questão trabalhosa, cara, totalmente fora do Enem normal, tá? Tá bem trabalhosa, bem difícil. Não só porque tem várias etapas, vários passos para resolver, mas os cálculos se tornam difíceis. Mas, como tem eu na vida de vocês, vamos aqui fazer a questão. Beleza? Então, vamos a ela. Primeira coisa, senhores, não pulem esse vídeo. Segunda coisa. Cara, primeira coisa que a gente vai fazer é montar a reação, tá? A gente tem CH3COOH reagindo com hidróxido de sódio. Hidróxido de cálcio, Thiago. Pô, hidróxido de cálcio. E a gente tem produto o quê? É uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. A gente vai ter o sal formado. O sal formado é o acetato de cálcio, né? Como é que eu vejo isso? Cara, é um ácido, ele vai liberar isso. Então, o ânion é esse. E o cátion aqui e o ânion aqui. Então, vamos juntar todo mundo, ó. CH3, como é que eu vou botar como na inorgânica? CaCH3COO. Beleza? Ele perde um H. Só que olha só, o nóxido do cálcio é mais 2 e aqui ele perde um hidrogênio só. Então é menos, tá ligado? Então, 2 aqui. E eu tenho duas... Melhor, deixa eu botar aqui água, depois eu falo. A gente tem que fazer o balanceamento. Aqui a gente tem dois íons acetato. Então, ó, 2 aqui. E aí a gente fica também com 2 aqui. Beleza. Fizemos a reação. Cara, esse é o mais fácil dessa questão. Vamos continuar. Ele quer neutralizar uma solução, no caso, uma alíquota de 1 ml, beleza? Com 4% de ácido acético. Então, senhores, a gente vai querer saber depois o volume, ou melhor, no final, a gente quer saber o volume desse kit para neutralizar isso aqui. Só que olha só, volume, a gente tem uma concentração disso. Então, olha só, quando a gente tem concentração, quer saber o volume, então olha só, a gente precisa saber a quantidade em mols que vai ser necessário para neutralizar. Para isso, a gente então tem que saber a massa
ou o número de mols de ácido acético. A gente não tem isso. O que a gente tem? A concentração em volume por volume e o volume disso. Mas disso aqui a gente consegue chegar à massa e depois a quantidade de mols. Lembra, por quê? A reação em si se dá por proporções estequiométricas entre mol. Beleza? Então, senhores, o segundo passo daqui vai ser a quantidade em ml e depois a massa de ácido acético que está ali. Ok? Bora lá. A gente tem 4% volume. Cara, o que quer dizer isso? Eu tenho uma porcentagem em volume de ácido acético pelo volume da solução. Ok? Uma quantidade de volume de ácido acético por volume de solução. Bom, é porcentagem, então a gente vai remeter a 100, beleza? Então, ó, quer dizer que eu tenho 4 ml de ácido acético, então vou botar aqui, ó, CH3COOH em 100 ml de solução. Tranquilo? Por que eu botei 100? De novo, é porcentagem, então eu vou pegar um valor. Tem 100 ml? Não. Pode ser em litro, então seria 4 litros para 100 litros. Mas olha só, a gente não está trabalhando com ml? Vamos trabalhar com ml. Então 100 ml. Porcentagem 4%, 4 ml. Show? Só que aí eu tenho uma alíquota de 1 ml de solução, senhores. Então vou ter um valor X aqui. Esse valor X, resolvendo a regra de 3, né, multiplico cruzado, ou, se você quiser, daqui para cá, a gente dividiu por 100. Então, vamos dividir aqui por 100. Basicamente é isso. Então, a gente chega a 0,04 ml de ácido acético. E isso tem na alíquota de 1 ml. Beleza? Agora, a gente vai calcular a massa. Beleza? Então, a massa do ácido acético. Por quê, senhores? Eu tenho que calcular a quantidade de massa ou de mol, depois, de hidróxido de cálcio. Cara, o ml não vai fazer muita diferença para a gente. A gente tem que saber a massa para poder saber quanto vai reagir. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? É dito que a densidade... Cadê? Tá aqui, ó. Densidade é 1,10 gramas por centímetro cúbico. ml é igual a centímetro cúbico, beleza? Então, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Então, massa é densidade vezes volume. Concordam comigo? Vamos calcular a massa? Massa, então, é 1,10 gramas por centímetro cúbico vezes 0,04 centímetros cúbicos. Beleza? Cortar centímetro cúbico com centímetro cúbico. A massa, então, é 0,044 gramas. Tranquilo, senhor? Isso de ácido acético. Tranquilão? Tá, então a gente chegou na massa. Quarto passo, senhores, não acabou, está longe de acabar, infelizmente. Quarto passo, senhores. A gente calculou aqui, então, a massa de ácido acético. Pô, tranquilo. A gente tem duas formas agora de calcular. A gente trabalha aqui na reação a proporcionalidade em mols. A gente tem uma relação estequiométrica de 2 do ácido para 1 da base. Tranquilo? Então, a gente pode transformar isso aqui em mols e a gente vai trabalhar. Ou a gente deixa em massa, trabalha lá na reação com massa molar e tal. Só que, sinceramente, gente, é um pouco mais fácil transformar aqui para número de mols. Tá? Vamos transformar? Ó, então, número de mols do ácido acético. Quanto vai ser? A gente tem uma fórmula que é número de mols é massa sobre massa molar. Posso fazer por regra de 3? Posso, senhores. Vou fazer por regra de 3, tá? Como vocês pediram. Olha só. Eu sei que 1 mol do ácido acético é
60 gramas por mol. Como é que eu sei disso, Thiago? Tá aqui, ó. Ele te dá a massa dos dois. Ele foi bonzinho nessa questão. Então, qual é o número de mols? Vou botar N quando eu tenho 0,044 gramas. Olha só. Vou multiplicar cruzado. Quanto é que vai dar? 0,044 sobre 60. Olha só. Não é a fórmula, senhores? Então, tranquilo. Podem fazer da mesma forma, tá? Sem problema nenhum. Então, ó, quanto que vai dar isso aqui, senhores? Resolvendo aqui, a gente chega num resultado aproximadamente de 7,3 vezes 10 a menos 4 mol. Cara, começa a complicar, tá? Aí, olha só. Ele diz aqui um valor mais próximo. Bom, eu tenho valores que nem são tão próximos, a não ser que 6,6 e 7,3. Olha só, eu poderia aproximar isso aqui para 1, senhores. Para isso, a massa teria que ser 0,060, tá ligado? Tá longe? Um pouquinho. Mas se a gente aproximar ali para 1, cara, no caso 1 vezes 10 a menos 4, a gente chegaria em um valor próximo, tá? Só que a gente tem que ter ideia que a gente aproximando aqui para 1, ou melhor, aqui para 0,060, a gente vai ter um resultado assim, ó. Se a gente jogar para 0,060, a gente ia ter um valor de 1 vezes 10 a menos 3. Tá vendo que é bem maior que esse aqui, tá vendo? Então, assim, o valor que a gente encontrar ao final, que vai ser muito mais fácil resolver dessa forma, vai ser maior do que o valor esperado ali na resposta, tá? Então, assim, você pode aproximar aqui, mas, assim, como eu já fiz a questão, já sei o gabarito, é mole eu chegar e falar, não, dá certo. Mas na hora da prova, complica. Então, olha só, vamos deixar aqui isso aqui guardado, que aí depois a gente faz. Pode ser? Então, vamos seguindo. Cara, cansou? Bebe um pouquinho de água, levanta, respira, que a gente vai continuar. Beleza? Então, vamos continuar e vamos descendo aqui, ó. Quinto passo, senhores. Quinto passo. A gente sabe a quantidade em mols. Beleza? Vamos lá na reação, ó. 2 para 1. Vou voltar a colocá-la aqui, ó, para a gente seguir. CH3, COOH e CaOH2. Posso esquecer o 2 aqui. Beleza, a gente sabe o número de mols. Vamos fazer aqui. O número de mols é 2 desse cara para 1 desse. E aí eu tenho 7,3 vezes 10 a menos 4. Vou ter um valor Y aqui. Esse valor aqui, resolvendo aqui, ó, multiplica cruzado, vai ser a metade desse cara, que é aproximadamente 3,65 vezes 10 a menos 4 mol. Para que fez isso, Thiago? Melhor, para não esquecer, CaOH2, beleza? Por que tu fez isso, Thiago? Cara, eu tenho a quantidade de mols aqui. Só que o que eu tenho do CaOH2? Eu tenho só a concentração e eu quero volume. Então, olha só. O que é a concentração? A gente vai para o último passo, tá, senhores? Então, ó, sexto passo. Vou até fazer aqui que abriu o espaço. Olha só. A concentração, ou melhor, vou botar assim. Concentração em mol por litro é o quê? A quantidade em mols sobre o volume em litros. Beleza? Ó, eu tenho a concentração, que é 0,1 mol por litro. E agora eu tenho a concentração, ou melhor, a quantidade em mols. Tenho isso. Eu quero, de fato, saber o volume. Sacaram? Então, por isso que eu tive que calcular a quantidade em mols. Vamos lá? Vamos continuar?
Então, vou substituir, ó, 0,1 vai ser 365 vezes 10 a menos 4. O volume que a gente achar vai ser em litros, tá? Então, o volume aqui. Ele quer em ml. Volume, então, vai ser 365 vezes 10 a menos 4, dividido, vou jogar 10 a menos 1, que é 0,1. Isso aqui, senhores, vai dar volume 365 vezes 10 a menos 4. Esse 10 a menos 1 eu posso jogar para cima sendo expoente positivo. Então, volume é 3,65 vezes 10 a menos 3, o quê? Litros. Cara, para eu transformar para ml, eu sei que 1 litro é 10 a 3 ou 1000 ml. Então, ó, vou multiplicar aqui por 10 a 3. Posso cortar aqui. Eu chego no resultado, então, de 3,65 ml. Olha aí. O mais próximo, letra A. Então, senhores, chegamos, matamos a questão. Tranquilo? Beleza? Mas olha só, eu falei que a gente podia aproximar. Vamos fazer aproximar? Mas olha só, antes disso, acabamos a questão, senhores. Se você ficou até aí, muito obrigado. Deixa sua curtida aí, por favor, deixa sua curtida aí. Pô, olha o trabalho que eu fiz na questão, ó. Pô, vamos seguindo aqui, tá, senhores? Vamos fazer como se fosse um aqui, tá? Então, vou botar separadinho aqui pra gente. Vou botar aqui, senhores, como asterisco, beleza? Porque, cara, não é, como eu falei, a gente vai aproximar muito que o número de mols do ácido acético seja 1 vezes 10 a menos 3, beleza? Vamos lá. Então, a gente vai partir dessa parte aqui, tá? Então, ó, a gente vai descobrir a quantidade aqui. Vamos lá. Então, a partir do quinto passo, tá? Vou só pegar aqui embaixo. Seria 2 para 1 e a gente tem 1 vezes 10 a menos 3. Resolvendo aqui, ó, o y, a gente chega à metade disso, né? Que seria 0,5 vezes 10 a menos 3 ou 5 vezes 10 a menos 4. Mol de CaOH2. Show de bola? Vamos para o sexto passo. Mesma coisa ali. Vou jogar logo na fórmula. Seria 0,1 vai ser igual a 0, vou botar assim, ó, 5 vezes 10 a menos 4 dividido pelo volume. Volume, então, vou botar logo direto, senhores. Menos 4, o 0,1 é 10 a menos 1, como eu fiz aqui. Vai subir 10 a 1. Então, o resultado é 5 vezes 10 a 3, melhor, menos 3 litros, que é igual a 5 ml. Olha aqui, senhores, a sacada que eu falei. É 5 ml, só que aqui, ó, a gente considerou bem a mais, tá ligado? Então, vou botar aqui, ó, valor da resposta é menor do que o valor obtido, sacaram? Esse valor aqui, ele é maior do que a resposta correta. Qual o valor? 3,7. Cara, tá vendo que o mais próximo seria 6,6 e 7,3. Pô, se eu tivesse ali, mais ou menos, tal. Só que eu sei que tem que ser menor, porque aqui eu aproximei para mais, tá ligado? Então, assim, são coisas que a gente vê do dia a dia, de ficar fazendo tantas questões, na verdade. A gente tem essa malícia, beleza? Mas, como eu falei, senhores, cara, uma questão dessa aqui, na hora do Enem, filho, esquece. Pula, não tem como. Não é tão difícil, é chatinha, é difícil. Botar aí que é bom, difícil. Só que, cara, dá muito trabalho. É melhor você fazer outras questões do que perder muito tempo nessa questão. Lembra que são 3 minutos para cada questão. É isso, senhores.
Para dar aquela força, curta aí, compartilha, comenta, enfim. Valeu, senhor.